Olá, meu nome é Paloma Oliveto, eu sou aluna do curso de Bacharelado em História na Uninter, meu polo é o do Venâncio 2000 em Brasília. Vou apresentar um trabalho sobre cultura surda e Libras, que é a língua brasileira de sinais. O homem sempre utilizou gestos quando a linguagem oral não era possível, mas a primeira pessoa que se acredita a criação de uma língua de sinais com fins para a educação de pessoas surdas foi Pedro Ponce de León, um monge beneditino espanhol do século XVI. Ele se inspirou nos gestos que os monges trocavam entre eles quando nos períodos de retiro de silêncio. Em 1620, o também espanhol Juan Pablo Bonet, linguista, publica o primeiro livro que chegou até nós sobre a língua de sinais. Então, esse livro ele está disponível, digitalizado, disponível na Biblioteca Nacional da Espanha. Não existe uma língua universal, cada país tem a sua, e a língua no Brasil é a língua brasileira de sinais, a Libras. Ela foi, o marco histórico é 1857, quando o imperador Dom Pedro II convida um linguista francês, Edouard Rouet, que ficou surdo aos 12 anos, para fundar a primeira escola para surdos no Brasil, o antigo Imperial Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. No Instituto, Rouet ensina os alunos com uma mistura de gestos já usados no Brasil com a língua francesa de sinais. E em 1873, um aluno, Flauzino José da Gama, publicou o primeiro livro ilustrado desses sinais. O repositório digital da USP é uma das bibliotecas digitais que contém esse livro. Em 1880, especialistas reunidos no Congresso de Milão decidem que as línguas de sinais não são eficazes e defendem a substituição pela leitura labial, que é um grande baque para a cultura surda. No Brasil, as salas de aula banem a Libras em 1950, mas ela continua sendo usada informalmente. E em 2002, ela é reconhecida por lei como meio de comunicação e expressão. Esse é uma ferramenta fundamental para a cultura surda, a difusão e o compartilhamento da cultura surda, porque, é claro, a surdez não impossibilita a produção linguística e cultural e muito menos a interação social. A cultura é o que? O compartilhamento linguístico de valores culturais e do modo de socialização entre indivíduos que se identificam como um povo distinto. No caso, esse povo são as pessoas surdas. Existe, por exemplo, uma farta produção de literatura na língua de sinais, inclusive também de músicas, porque as pessoas surdas, elas compreendem a música de uma forma diferente das pessoas ouvintes, mas elas apreciam muito a música. No Brasil e no mundo existem muitos congressos e festivais de cultura surda, com a interação entre pessoas surdas e ouvintes, e o importante difusor dessa cultura é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Além das atividades pedagógicas, são promovidos eventos culturais, eles têm inclusive uma TV. E a internet, claro, é um importante meio de divulgação dessa cultura. Historicamente, as pessoas surdas são alvo de preconceito, algo que ainda hoje existe. Ainda no século III, antes da Era Comum, o filósofo Aristóteles dizia que elas tinham habilidades cognitivas reduzidas, por exemplo. E isso é fruto do desconhecimento de uma realidade que pode se tornar mais próxima dos ouvintes quando esses se dispõem também a aprender Libras. Existem vários cursos presenciais e online de Libras para ouvintes, e aprender o idioma é uma forma de incluir as pessoas surdas na sociedade. Existe um projeto de lei no Senado que torna obrigatório o ensino de Libras nas escolas de nível fundamental e médio, e além disso, muitas empresas têm investido na capacitação de seus funcionários ouvintes. E existem muitos sites onde pessoas interessadas em aprender Libras podem fazer cursos gratuitos. Esse aqui é o meu nome em Libras, Paloma. Uma experiência bem sucedida em Brasília, onde eu moro, eu acho que são os financiamentos do Fundo de Apoio à Cultura, que contempla, há muitos anos, contempla atividades para os ouvintes conhecerem a cultura. Não, na verdade, não é esse o objetivo, né? O objetivo é pessoas surdas divulgarem a cultura e, dessa forma, em consequência, os ouvintes podem conhecer melhor essa cultura, como a mostra de fotografia Vozes da Alma e Surdos e Cinema, com filmes legendados em português. E eu acredito que no nosso polo, inserir a cultura surda pode ser feito da maneira que os
funcionários todos, inclusive os coordenadores, aprendam Libras, e também por meio de atividades de extensão, como festivais de cultura, apresentação de literatura, cinema, música bilíngue. Eu acho que isso pode aproximar bastante as pessoas surdas das ouvintes. E essas são as referências bibliográficas. Quem quiser, eu posso passar os slides depois. Muito obrigada.